certa de maneira errada. E há um trecho na Bíblia Sagrada, há uma história verdadeira na Bíblia Sagrada, de algo que aconteceu mais ou menos dessa maneira. No livro do profeta Samuel, no segundo livro de Samuel, no capítulo 6, relata a história de Davi quando traz a arca para Jerusalém. Segundo Samuel, capítulo 6, depois você vai ler essa história. Começa por aí. Diz a Bíblia que tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Quando você ler esse texto, você vai ver que Davi assume o reino e ele faz uma coisa boa, uma coisa correta, levar a arca de volta para Jerusalém. A arca estava, digamos que abandonada, lá na casa de Abinadab. A arca estava lá deixada, e Uzá, um dos filhos do sacerdote, de linhagem sacerdotal, foi incumbido por Davi para o transporte da arca. Veja bem que a arca foi transportada diante de um desfile maravilhoso. Diz a Bíblia que eram cerca de 30.000 homens ajuntados por Davi para esse momento festivo, especial, diante da nação de Israel. E Uzá, então, o que faz ele? Pega um carro, coloca a arca sobre o carro para que fosse conduzida. Uzá estava se esquecendo que Deus, lá no livro de Números, tinha dado orientações específicas e claras como deveria ser conduzida a arca. Primeiro, a arca tinha que ser carregada por sacerdotes. Esses homens de vida consagrada que deveriam transportar a arca. Segundo, a arca, como você sabe, tinha 4 argolas em suas laterais, uma vara deveria ser colocada em cada lado e os homens deveriam colocá-las nos seus ombros. Era a orientação de Deus. E orientação de Deus, ordem de Deus, não se discute. Não sei se foi a emoção, a conveniência. Lógico que em vez de carregarem a arca nos ombros, era muito mais fácil colocá-la em cima de um carro. Quantas vezes nós queremos também servir a Deus de acordo com a nossa própria conveniência, da maneira mais fácil? E veja que a arca, a simbologia era muito forte para o povo de Israel. Primeiro, ela tinha dentro o maná intacto, dentro de uma jarra de ouro. Tinha lá também a vara de Arão que floresceu. E também tinha as tábuas dos testemunhos, que na verdade eram pedras esculpidas pelo dedo de Deus. Não se esqueça que o maná representava a provisão do Senhor. A vara de Arão que floresceu, o poder de Deus. Mas as tábuas do testemunho, as tábuas da lei, representavam os estatutos de Deus. Uzá, animado, com boa intenção, talvez tentou modernizar a coisa, colocar a arca em cima de um carro, de uma carroça. E quando ela chega próximo de uma eira, que começa a balançar, talvez por cima das pedras, que a arca vai começar, ou seja, quase a cair, Uzá segura a arca com a mão e é fulminado na mesma hora por Deus. Aquilo causou uma grande tristeza no meio do povo de Israel, inclusive no coração do rei Davi. Já pensou? Uma coisa para Deus, carregando a arca para Jerusalém, ou seja, colocando a arca no seu devido lugar, todos animados, e Deus fulmina a Uzá, porque Uzá estava fazendo a coisa certa, mas de maneira errada. Eles estavam se esquecendo que a provisão de Deus é boa, que o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus é maravilhosa, mas não podemos esquecer dos testemunhos, ou seja, dos estatutos que Deus nos dá. Quantas vezes nós fazemos a coisa certa, queremos servir a Deus, queremos buscar a provisão de Deus, queremos até buscar a manifestação do poder de Deus, como estavam representados na arca ali, a provisão através do maná e também o poder de Deus através da vara de Arão que havia florescido, mas esqueceram que ali estavam as tábuas dos estatutos, dos mandamentos do Senhor. E hoje, quantas vezes nós sofremos, porque estamos querendo fazer a coisa para Deus, até para usufruir do favor de Deus, da provisão,
da manifestação da glória e do poder de Deus, mas nos esquecemos dos estatutos, dos mandamentos do Senhor. Deus tem leis específicas para as nossas vidas também. Não podemos ir atrás somente do que Deus pode oferecer, do que Deus pode fazer, da manifestação da glória de Deus. E o que é que Deus quer da nossa vida? Uzá foi fulminado na frente de todos. Isso trouxe tristeza à nação de Israel. O rei Davi não sabia o que fazer, tanto que a arca ficou por ali mesmo, na casa de Obed-edom. 3 meses depois, Davi vai saber o que foi que aconteceu. Diz que a casa de Obed-edom foi ricamente abençoada por Deus por conta da arca que estava em sua casa. Por que agora a arca servia de bênção para a vida de Obed-edom? E por que então Uzá havia sido fulminado? Passado 3 meses, talvez eu diria, baixou a poeira, o rei assentou o seu pensamento e decidiram então voltar a arca para Jerusalém, tornar, ou seja, continuar a caminhada, mas agora eles fazem de maneira diferente. Veja que agora ela é carregada não num carro, mas no ombro dos sacerdotes, e o rei Davi vai oferecer sacrifícios conforme Deus havia determinado em sua palavra. Quando ele oferece os sacrifícios, a arca é transportada com as argolas, com as varas, com os sacerdotes carregando nos seus ombros. Ele oferece os sacrifícios do jeito que Deus determinara na sua palavra. Deus recebe, se agrada daquele sacrifício, a sua presença se manifesta. Amados, a alegria de Davi foi tão grande que agora, olha o que Deus faz. Ele agora fica tão alegre no seu coração que ele se despoja do aparato real, do manto real que representava a sua autoridade. Ele se despoja agora, vamos dizer assim, do protocolo, joga fora aquele manto e sai correndo, pulando, dançando, adorando e glorificando a Deus. Olha a diferença. Uzá estava fazendo uma coisa certa, mas de maneira errada, fora dos estatutos de Deus. Quando Davi oferece o sacrifício a Deus, quando ordena que a arca seja transportada da maneira correta, do jeito que Deus quis, a presença de Deus se manifestou. Deus recebeu o sacrifício que lhe for oferecido e Davi se alegra tanto que ele sai correndo, pulando e exaltando o nome do Senhor. Ele agora é chamado a atenção por Mical. Mical, filha de Salomão, diz agora para ele: como é que pode uma coisa dessa? Ou seja, me perdoem, a filha de Saul, Mical, filha de Saul, reclama dizendo que como podia ele, o rei, pular daquela maneira. E ele diz: eu não estou pulando na presença das pessoas, mas eu estou me humilhando diante do meu Deus por ele ter aceito o nosso sacrifício. O que ele estava fazendo naquele momento não era correto, o rei tirar o seu manto e sair pulando, mas ele estava fazendo aquilo de alegria na presença de Deus, porque Deus havia aceito o seu sacrifício naquele ato agora de acordo à vontade de Deus. Meu irmão, meu amigo, será que você não está lutando com coisas e não sabe por que elas não estão dando certo? Talvez o seu objetivo seja bom, talvez até a provisão de Deus, quem sabe até você está buscando a manifestação do poder de Deus, mas talvez estejamos fazendo a coisa de maneira errada. Deus está nos alertando pela sua palavra. Vamos fazer a coisa certa, da maneira certa. Vamos fazer o que Deus quer, do jeito que Deus quer. O resultado será importante, será frutífero, será bênção na sua vida. É assim que a palavra de Deus orienta e assim devemos fazer em o nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Pai, porque nos concede o privilégio de compartilhar a Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a fazermos as coisas certas, a buscarmos a Tua presença, a Tua provisão, a manifestação do Teu poder, mas de acordo com os Teus estatutos, de acordo com a maneira que Tu queres, Senhor. Não nos deixes fazermos as coisas, Senhor, ainda que com boa intenção, mas com motivações e de maneira errada. Que o Espírito Santo nos oriente em tudo, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.
prometi mandar o Consolador. Dou vida ao vale de ossos secos, teu milagre está em minhas mãos, e agora eu enxugo os teus olhos. Veja o milagre acontecer. Eu deixo vazio em tua vida, te dou um novo cântico de alegria. Eu troco teu lamento por grito de vitória. Sou Deus presente, pra sempre vou te amar. Eu preencho o vazio em tua vida, te dou um novo cântico de alegria. Eu troco teu lamento por grito de vitória. Sou Deus presente, pra sempre vou te amar. Sou um Deus presente, pra sempre vou te amar. Adorado, nós te amamos. Solidão não tem lugar em tua vida, não pode. Estou contigo onde quer que for. Eu ponho um sorriso em teus lábios. Meu servo, lembra que eu sou teu Senhor. Eu preencho o vazio em tua vida, te dou um novo cântico de alegria. Eu troco teu lamento por grito de vitória. Sou Deus presente, pra sempre vou te amar. Sou um Deus presente, pra sempre vou te amar. Sou Deus presente, pra sempre vou te amar. Te amar. Glória! Olá, irmãos e amigos. Vamos nos despedindo por aqui em mais uma audição do programa Aspecto Cristão. Prometemos voltar na próxima semana, nesta mesma emissora, pedindo que você seja abençoado por Deus durante todos esses dias. Agradeço a você. Se quiser entrar em contato conosco, pode escrever para um dos e-mails que tem na tela do seu vídeo, ou também para a Rua Assembleia de Deus, número 251, Centro Cubatão, São Paulo. Foi muito bom estar com você. Não se esqueça que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. E até a próxima.